Paz do Senhor Jesus Cristo, seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra trindade não existe. Trindade, tri e divino. Três divinos. Infelizmente, a maioria dos líderes, quando estão pregando a palavra, por falta de conhecimento, por alguma razão, estão pregando a palavra e o povo está ouvindo ali, o povo está ouvindo a palavra. Então eles soltam. Sempre você já ouviu isso, né? A palavra trindade. Mas a Bíblia não tem essa palavra. A palavra é divindade. E não há contradição na Bíblia em relação a isso. O único problema é que nós não compreendemos que quando nós dissemos primeira, segunda, terceira pessoa da trindade, erradamente. Por muitos anos aprendi, estudei Seminário Amazônico, em Belém do Pará, estudei nos Estados Unidos. Enfim, todos os nossos professores, a maioria deles, ou 90% deles, eles têm uma teologia bem difícil de compreender, Então a gente sempre coloca a primeira pessoa da divindade, da trindade, segunda pessoa da trindade, isso é errado. Terceira pessoa da trindade, isso aqui, tudo que a gente faz, a gente coloca isso, certo é. O vínculo da unidade, vamos colocar aqui, o vínculo da unidade é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é o vínculo da unidade, ele está unindo o Filho ao Pai. Então, o vínculo da unidade é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o vínculo dessa unidade. Vamos marcar isso aqui. O Espírito Santo é o vínculo da unidade. Então, quando Jesus disse, aquele que vê a mim, vê o Pai. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Aquele que vem a mim, vem ao Pai. Por causa de quê? Por causa do vínculo da unidade. O Espírito Santo é o vínculo da unidade. Então, houve um erro muito forte, muito grande na teologia patrística dos pais da igreja, porque nós também não temos que culpar nenhum deles. Nós não temos nenhum tipo. O Maico está avisando, hoje é o último dia para participar do curso O Tribunal de Cristo e as Bodas do Cordeiro. Então, voltando aqui ao ponto, você que está me ouvindo agora, o Espírito Santo é o vínculo da unidade. Vamos ler o texto. Texto de Efésios. Coloca aqui bem claro. Eu queria mostrar esse texto para vocês. Efésios capítulo 4. Deixa o texto aqui. Efésios capítulo 4. Ele coloca assim. Verso 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, sendo diligentes em conservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Então ele vai colocar aqui, a unidade é do Espírito. Porque há um só corpo, então nós temos um só corpo. Um só Espírito, que é o vínculo. Um só Espírito.
é uma só esperança. Do mesmo modo, há uma só esperança da vossa vocação pela qual fostes chamados. Um só Senhor. Aqui é a palavra Jeová. Jeová. Há um só Jeová, uma só fé, um só batismo. Aí diz, um só Deus e Pai de todos. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, sobre todos, por todos e em todos. Então, está falando onde está em todos, quem fala por todos e sobre todos os outros deuses. Então, ele coloca que o verso 6 é muito importante, o verso 6. Ele começa a falar ali do texto do Salmo. Voltando ao texto aqui, então o texto base aqui é Efésios capítulo 4, verso 2 ao 6. Seria o texto para nós fecharmos esse ponto aqui. Então, se o Espírito é o segredo de tudo, porque ele é o vínculo da unidade, para onde o Filho vai, os dois vão juntos, porque estão presos nessa unidade. Então, essa unidade da divindade é o segredo, Porque para onde vai o Espírito, também vai o Pai e o Filho, porque estão sempre juntos, por isso eles estão um. A humildade de cada um deles em permitir que um seja o seu vínculo. Então, quando Jesus morre na cruz, por isso que existe esse detalhe aqui na cruz do Calvário, Jesus morre na cruz, que ele clama, porque agora essa unidade foi comprometida, olha só, ele entrega o Espírito ao Pai, então existe uma separação aqui. Essa separação foi muito dolorida para ele, essa separação foi muito forte, foi muito dolorida. Então nós podemos observar, a palavra Pai e a palavra Filho só passam a existir depois da encarnação, porque houve um contrato da encarnação. Depois da encarnação. Quando o anjo veio falar para Maria, Maria, o que está dentro de você foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gerou. Então, este ser, né, esta alma que está dentro de ti já coexistia. Ela não é resultado da união de espermatozoide de José, nem com o óvulo de Maria. Ela é uma encarnação. Deus põe essa alma dentro do ventre dela para ser gerada em corpo pela semente da mulher. Mas ela coexistia. Antes da encarnação, houve então um contrato entre eles. O Espírito Santo você vai gerar no ventre. Eu faço um trato. O ancião de dias e o verbo, como ele era conhecido, ou Dabar, ou o verbo. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então ele disse, eu irei. Então, já que você vai fazer um trato, eu te serei por pai e tu, o verbo, me serás por filho. Eu te serei por pai e tu me serás por filho. A partir da encarnação. A partir da encarnação, então, eu serei chamado de pai e tu me serás por filho. Então, um trato a partir da encarnação aqui, ó. A partir da encarnação. Antes da encarnação, ele era chamado ancião de dias. Onde está escrito isso? Daniel 7, 9 a 13.
O Espírito de Elohim, como ele era chamado, o Espírito Santo, Espírito de Elohim. Espírito de Elohim. Mas como era o Filho, era chamado Verbo. Dabar, palavra, verbo. Verbo é logos para o Novo Testamento e dabar é o equivalente a logos no hebraico. Então, o que nós temos? Uma divindade unida pelo vínculo de uma unidade que é o Espírito Santo. Então, para onde vai o Pai, vai o Filho. Para onde vai o Filho, vai o Pai, por causa do vínculo da unidade. Eles não se separam. Este é o grande segredo. Eles não se separam. Por isso nós temos um Pai que não é o Espírito Santo. O Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho. E o Filho não é o Pai. Eles são almas. Alma e alma. Isto é, eles são pessoas. São pessoas divinas, eternas, que não têm princípio nem fim. Então, nessa unidade, por causa do vínculo do Espírito Santo, aqui, ó, por causa do vínculo do Espírito Santo, então, eles, nessa unidade, são um só Deus. Por isso que Paulo escreve aqui, que é onde eu coloquei aqui, que é aqui, ó, um só Jeová, que é um nome só. Então o Pai, ele entra com o quê? O Pai entra com um nome, Jeová. Jeová, né? O Espírito Santo, ele entra com a unidade. Ele faz a unidade. E o Filho entra com o corpo. O corpo, porque ele se fez carne. E quem não crê que ele veio em carne, esse tal não é dele. Esse Espírito que está nele. Então, veja só. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Unidos nesse vínculo, o vínculo da unidade. O segredo é o Espírito. Então ele coloca um só Espírito, o corpo do Filho encarnado é um só, o Espírito Santo é o Espírito da unidade. Por isso que quando ele está na cruz, ele morre, ele entrega seu Espírito. Foi o momento mais difícil dele, quando ele entrega o seu Espírito ao Pai. E ele fica na cruz. Senão ele não morre. Então aqui nós temos uma visão muito importante a respeito de Deus. Qual é o segredo? Você pode juntar aí você, sua mãe, seu filho, sua mãe no meio, seu pai na ponta e o filho na outra ponta, e puxem, vão para algum lugar. Os três vão ter que ir por causa da unidade. Nesse aspecto nós temos a divindade. Então, outra vez, o Filho entra com o corpo na encarnação, o Pai entra com o nome e o Espírito Santo entra com a unidade. Por essa razão que Paulo escreve aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, ele é a imagem do invisível Deus e o primogênito de toda a criação. Muita gente pensa, ele está dizendo que é o primogênito da criação, então ele foi criado. Mas não é a alma dele de que está falando, está falando da imagem. A imagem, está escrito a imagem do invisível Deus, que é o seu corpo. Tá? Porque por ele todas as coisas foram criadas, tanto que estão nos céus como estão na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, dominadores, poderes, principados, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Para ele. Por ele, em busca dele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem juntamente. Ele é o cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio primogênito dos mortos, enfim. Aí ele coloca aqui o capítulo 2, versículo 9, ó. No corpo, como eu disse, o Pai entra com o nome, o Filho entra com a unidade, o Espírito entra com a unidade e o Filho entra com o corpo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Divindade, não existe trindade. Não existe trindade.
Não existe a palavra Trindade. Existem 3 pessoas. 3 pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Não tem como negar isso. Então, se na sua doutrina você coloca isso, tem que rever isso, tem que estudar, tem que entender isso melhor. Que Deus abençoe. Até amanhã para mais uma aula. Todo dia darei uma aula. Olha aqui, tudo isso aqui eu vou dar para vocês. Tudo isso aqui eu darei para vocês. Uma por uma. Eu darei todos os dias. Deus colocou no meu coração para eu fazer isso. E eu farei isso. Hoje é a segunda aula. Não se esqueça que nós estamos em pleno curso. É o curso O Tribunal de Cristo e as Bodas do Cordeiro. Hoje estamos recebendo novos alunos. Muito obrigado pelos novos alunos. Inscreva-se aí. O Maico está colocando aí para vocês onde vocês podem, Maico está colocando aí onde vocês podem entrar agora para se inscrever o curso. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Nosso próximo curso agora vai ser sobre a ceia. A ceia, porque a maioria dos pastores erra ao fazer a ceia do Senhor. Que Deus abençoe. Um grande abraço.